Alô? Oi. Oi, amor. Não começou ainda não, mas você falou que ia chegar antes. Entendi, mas você acha que vai demorar muito? Tá. Mas aí esse seu amigo vai trazer você? Tá bom então. Tá, mas não come muito aí não, hein? Que eu fiz bolo pra gente. Como não? Como não? Eu tô ouvindo você com a boca cheia. Alô? Amor? Eu sou o Felipe e hoje, nesse dia 17 de janeiro de 2021, eu me aproximo de pessoas incríveis. Hoje eu tenho algo em comum com Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, o pintor Basquiat. Hoje eu faço parte do Clube dos 27. Quer dizer, ainda não, porque eu meio que tô vivo. O Clube dos 27 é um fenômeno cultural estranhíssimo onde, seja lá por qual motivo, grandes artistas nos deixam e partem dessa pra uma melhor. Exatamente depois de fazer 27 anos. Todos os artistas que eu citei em épocas diferentes, com carreiras diferentes, faleceram aos 27. E esses são apenas os mais conhecidos, aqueles que qualquer um de vocês reconheceria só pelo nome. Mas se a gente for na ideia de celebridades e artistas, eu poderia ficar aqui por horas falando a lista de pessoas que se foram para fazer parte desse clube. Mas por que a taxa de morte é maior entre artistas especificamente aos 27 anos? É isso que nós vamos tentar responder no vídeo de hoje. Alô? Oi? Oi, mãe, sou eu. Não, é porque eu achei que você ia vir pra minha... Alô? Alô? Ué, a foto dela sumiu. Essa história de Clube dos 27 começou na transição da década de 60 pra 70. A era de ouro do rock and roll. Cara, drogas. Eu uso drogas e eu adoro o diabo. Ou, sei lá, eu cresci em família evangélica, eu acho que é isso que a galera do rock fazia nessa época. Enfim, acontece que o guitarrista e fundador dos Rolling Stones morreu no dia 3 de julho de 1969. Brian Jones se afogou na piscina de sua casa depois de tomar alguns comprimidos para dormir. Isso junto com algumas cervejas e bolos de haxixe. Existem algumas teorias de que a morte não foi acidental, mas sim um assassinato por causa de uma dívida com um empreiteiro. Enquanto o mundo do rock se recuperava, foi a vez do nome mais importante da história das guitarras, Jimi Hendrix. Pouco mais de um ano depois, em 18 de setembro de 1970, o músico sufocou com o próprio vômito em um quarto de hotel no Uzbequistão, depois de misturar vinho e pílulas para dormir. E dessa vez não teve tempo sequer de digerir essa morte. 2 semanas depois, também em um quarto de hotel, a estrela do rock, a enérgica Janis Joplin, foi encontrada morta. A causa da morte ainda é rodeada de mistérios. No quarto do hotel onde ela faleceu, não foi encontrado drogas ou material para consumo de heroína, apesar dos exames que comprovam a existência de droga em seu corpo. O laudo oficial confirma a morte por overdose de heroína devido à mistura com álcool. Alguns dizem que um amigo que estava com ela removeu as evidências do consumo de droga antes que chegassem lá para examinar o corpo. Na mesma semana em que a cantora morreu, vários outros casos de overdose foram registrados na região, o que levantou a suspeita de que o traficante que fornecia a droga por aquelas bandas tinha entregado um produto mais forte que de costume dessa vez. Já em 1982, o bilionário Yusaku Maezawa comprou esse quadro aqui pela bagatela de 110 milhões de dólares, colocando assim o artista plástico Jean-Michel Basquiat na lista de pintores com obras vendidas a valores mais altos na história. Mas o Basquiat não teve tanto tempo para usufruir dessa grana. Em 1988, ele foi mais um a cair vítima de overdose de heroína.
O artista tinha encontrado no isolamento e nas drogas uma forma de lidar com a depressão e o luto pela morte de Andy Warhol. Os dois amigos definiram a arte na década de 80. Na quarta morte, a imprensa já começou a achar um pouco estranho. Não passava muito tempo sem que uma celebridade nos deixasse de maneira trágica e dramática. O caso era sempre suicídio ou overdose, e a vítima, alguém importante que mal tinha chegado aos 27 anos. A verdade é que o primeiro membro do Clube dos 27 que se tem registro foi um cara com uma história meio estranha. Robert Johnson foi um dos maiores expoentes do blues na década de 30. Segundo a lenda, Johnson era apenas um jovem negro e pobre morando no interior de Mississippi e, em apenas 2 anos, foi de um iletrado musicalmente para um exímio violonista. A explicação para esse salto de talento teria sido uma visita do homem a uma certa encruzilhada de Mississippi, em uma madrugada com o seu violão nas costas. Lá, ele encontrou um homem alto que dizia ser o diabo. O coisa ruim teria tomado o violão de suas mãos, afinado o instrumento, improvisado um pouco e devolvido. Robert Johnson não apenas teria aceitado o instrumento, como o pacto que aquilo representava. Sua alma, então, pertenceria ao próprio diabo. Aos 27 anos, em 1938, o músico simplesmente desapareceu. Foi dado como morto sem causa de morte e a notícia não chegou à grande mídia. Ele foi simplesmente apagado dos registros históricos. Foi só 30 anos depois do seu falecimento que um pesquisador do blues conseguiu encontrar o seu atestado de óbito. Apesar de não especificar a causa mortis, acredita-se que ele tenha morrido devido a complicações de sífilis. Ou quem sabe, o diabo em pessoa veio cobrar a sua parte do acordo. A verdade é que o talento de Robert Johnson e a crendice de seu pacto maligno tem uma explicação bem mais simples. Robert Johnson, na verdade, teve um ótimo professor chamado Ike Zimmerman, e foi ele o responsável por passar alguns anos de sua vida praticando a arte do violão nos cemitérios da região, porque era um lugar calmo e sem barulho para que conseguissem ouvir apenas o instrumento sem qualquer interrupção. Como um telefone sem fio, o cemitério virou encruzilhada e o treino ininterrupto virou um pacto com o diabo. Os 2 próximos membros do clube eu quero destinar um pouco mais de tempo, porque foram eles que trouxeram essa conspiração para nossa geração. Vamos falar de Kurt Cobain e Amy Winehouse. Kurt Cobain, vocalista e guitarrista da banda que uniu as tribos, o Nirvana, foi a vitrine do grunge, um subgênero do rock que é caracterizado por sua estética, arranjos e letras sujas, depressivas, sarcásticas e de conflitos psicológicos. O Nirvana encontrou seu auge no início da década de 90, coincidentemente, quando a internet começava a engatinhar para entrar na casa do cidadão comum. O serviço de internet passou a ser comercializado em 1995, um ano depois do cantor Kurt Cobain ser encontrado sem vida, com um buraco na cabeça e uma escopeta nas mãos. Assim que um meio de comunicação mundial como a internet caiu nas graças do indivíduo comum, ela foi imediatamente usada para difundir teorias de conspiração. A primeira foi a de que Kurt Cobain não teria tirado a própria vida, mas teria sido assassinado. O responsável pelo crime vai de sua namorada, Courtney Love, até pela filha, família e amigos. A segunda foi que, claro, Kurt Cobain tinha nos deixado para ingressar o Clube Maldito. O cantor tinha sido mais um que morreu aos 27 anos. Como eu disse, os rumores a respeito dessa idade específica já começaram lá na década de 70, mas foi a morte de Cobain que trouxe essa ideia de clube, como se o número 27 fosse, de alguma forma, amaldiçoado. É claro que a numerologia é uma pseudociência sem qualquer respaldo suficiente para ser levada a sério. Mas como explicar essa coincidência? De músicos a atores, de atletas a personalidades. A lista de pessoas que faleceram de forma trágica aos 27 é enorme. Eu mesmo poderia fazer parte dessa lista, mas eu não precisaria fazer uma coisa dessas porque eu tenho pessoas do meu lado. Pessoas que me apoiam. E eu até preparei uma festa para comemorar com essas pessoas. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal gosta de dar uma atrasada, mas até o final desse vídeo eles vão estar aqui, eu garanto. Já já eles vão aparecer aqui e a gente vai gravar junto uma mensagem de apoio para todos vocês. Porque a vida vale a pena ser vivida.
A última vez que o termo tomou todas as mídias foi por causa da cantora Amy Winehouse. Desde 2008, um ano após o seu disco Back to Black ser oficializado como o mais vendido do ano, o abuso das drogas trazia a atenção da mídia. A sua vida privada foi vilipendiada por paparazzis que a perseguiam e a expunham como uma atração de circo. A cantora foi tão perseguida pelos carniceiros que conseguiu uma medida protetiva que obrigava os fotógrafos a manter uma distância de 100 metros dela e ficavam impedidos de fotografá-la em ambientes privados. É impossível dedicar qualquer trecho de um vídeo à história de Amy Winehouse e não ser justo com a sua vida e a sua carreira. Eu tenho muita vontade de contar essa história aqui qualquer dia. Quem sabe esse ano não rola. Mas o pedaço dessa história que nos importa agora é que em 2011 a cantora foi encontrada morta ao lado de 3 garrafas de vodka. Um exame confirmou que ela tinha em seu sangue 5 vezes a quantidade de álcool necessária para matar um ser humano adulto. Um namorado negligente, um pai irresponsável, uma fama invasiva, a falta de autocontrole. Aos 27 anos, faleceu uma das maiores lendas da música. Se você, assim como eu, acabou de chegar nos 27 e ainda não morreu, não tema. Com certeza, agora vai, porque, tecnicamente, você começa a morrer de verdade aos 27 anos. Adolescentes não existem. É sério. A palavra adolescente vem do latim, significa aquele que se desenvolve, cresce. E tecnicamente, a gente tá sempre desenvolvendo. A adolescência é um processo. Ninguém é adolescente. Todo mundo está adolescente desde o momento da concepção. Mas se entendermos a adolescência como o período que vai da puberdade até a maioridade legal, geramos mais um problema. Essas duas coisas são meio confusas. A puberdade é um processo biológico em que o seu cérebro manda comandos ao corpo para que ele desenvolva todo o aparato necessário para a reprodução. O dimorfismo sexual nos faz separar meninos e meninas. A voz engrossa, pelos crescem, um covarde maior que você te empurra para dentro do banheiro e bate com a sua cabeça no vaso sanitário, causando uma cicatriz que você vai lembrar para sempre daquele momento de humilhação. Enfim, a adolescência é um momento mágico. Mas vocês lembram de um outro vídeo que eu fiz sobre o paradoxo Sócrates? Confere aqui no card para você entender melhor. Mas enquanto isso, a gente sabe o que é uma criança e a gente sabe o que é um adulto. No meio, nós temos um processo que nos convenceram a chamar de adolescência. Em que momento desse processo acontece a transição de criança inocente, indefesa, necessitada de ajuda, para indivíduo completamente formado e responsável por suas ações? A gente pode transar com um adulto aos 14, pode votar e decidir o destino do país aos 16, mas dirigir ou responder legalmente somente com 18. Vai entender. Tecnicamente, a gente não está preparado para nada em nenhuma dessas idades, porque o seu cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. E isso porque o seu cérebro nunca vai estar totalmente desenvolvido. A gente chama de adulto o que está maduro, pronto. E o nosso cérebro, mesmo que tenha suas fases de desenvolvimento, nunca chega nesse lugar de estagnação onde tá tudo certo, não precisa de mais nada, igual os outros órgãos. É isso que nos permite sempre adicionar novas informações e convencer o cérebro a se comportar de formas diferentes e receber novos estímulos. O nosso cérebro está sempre adolescente. E se todo mundo é adolescente, esse termo meio que perde o seu sentido de criar uma categoria para o desenvolvimento humano. Claro, antes e depois dos 27, o seu cérebro funciona um pouco estranho. É mais ou menos nessa idade que você passa a usar ativamente o córtex pré-frontal, ou entenda aqui como a parte racional do seu cérebro, que responde aos estímulos com melhores julgamentos e principalmente considerando consequências de longo prazo. Antes disso, quando você ainda é um adolescente, quem está no comando são as amígdalas, os pedacinhos do seu cérebro responsável pelas reações emotivas. Medo, ansiedade, agressividade, tristeza. Por isso a gente pode dizer que é ali nos 27 que o seu cérebro inicia o processo que dá início
ao seu fim. É depois dos 27 anos que você começa a ter dificuldades em aprender coisas novas, como um idioma diferente, regras sociais, e começa a olhar para outros seres humanos que são como você era há pouco tempo atrás e diz: ai ai, jovens, como eu sou superior aqui do meu estado de desenvolvimento mais avançado caminhando para a entropia. Mas talvez a explicação do fenômeno tenha nome. Vamos falar sobre o fenômeno de Baader-Meinhof. Baader-Meinhof foi um grupo terrorista de extrema esquerda que atuou na Alemanha entre os anos 70 e 90. O grupo, que era mais conhecido como a facção do Exército Vermelho, foi responsável por plantar bombas em lugares públicos, assassinatos, sequestros e muito mais. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que quem sabe eu não faço um vídeo sobre isso. O que importa aqui é que em 1994, um leitor de um jornal de Minnesota comentou em um dos fóruns públicos do jornal que, depois de ler uma matéria sobre o grupo terrorista, o qual ele nunca tinha ouvido o nome, Baader-Meinhof, ele passou a ver esse nome em todos os lugares. Naquele mesmo dia, ele tinha se deparado com 2 matérias com o mesmo nome. O negócio virou um meme e rapidamente virou estudo científico. O fenômeno Baader-Meinhof é causado por um viés seletivo de atenção. Basicamente, se alguma ideia chamar a nossa atenção, vamos passar a procurar inconscientemente por ela no nosso dia a dia. É como quando você decide fazer uma tatuagem e, de repente, todo mundo aparece com a mesma tatuagem no mesmo lugar. Essas pessoas e essas tatuagens sempre estiveram lá. Você só não estava procurando por elas. Se algum evento faz você colocar atenção em um detalhe, o seu cérebro vai tentar transformar isso em algo significativo. Celebridades estão morrendo toda hora nas mais variadas idades. Mas, se uma correlação com a idade de 27 anos acontecer e for relevante para você, já era. O seu cérebro vai procurar evidências que reafirmem aquele padrão. Porque o seu cérebro gosta tanto de padrão quanto Rockstar gosta de injetar heroína. No final das contas, o único fenômeno no Clube dos 27 é a gente achar que isso realmente tem alguma significância. Tipo, a vida. Já parou pra pensar? Que a vida em si não tem sentido. Enfim, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e... Assim já sabe, vai. Chega. Eu realmente sei.